Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Mexe com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então, primeiramente aí, dia 12 do 1 de 2020, aqui às 10h54 aqui, estamos começando mais uma análise. Não poderia deixar de se agradecer agora os 453 inscritos do canal. Muito obrigado a todos aí, pessoal. É topo atrás de topo. Blau, 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 é tal, pou, pou. Vamos nessa, tamo junto. Vai, 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 vai. Se inscreve no canal, tá perdendo o quê? Aperta o botão para se inscrever, ativa o sino e deixa o seu like aí que não custa nada pra tu, pô. Conteúdo é de graça, tamo junto. E a gente vem direto aqui para duas notícias ligeiras aqui que eu tenho para dar aqui. Uma não tem muito a ver com Bitcoin, mas tem a ver com tokenização de ativos, né? Então, um dos jogadores do Brooklyn Nets, o Spencer Dinwiddie, ou sei lá como é que fala esse nome dele aí, ele acabou de tokenizar o contrato dele, né? Então ele vai criar um contrato, né? Vai lançar uma security offering, né? Agora dia 13 de janeiro, e vai fazer com que as pessoas tenham acesso a investir também nesse novo tipo de segmento, né? Então, se você tiver afim de ler aí o resto do conteúdo, é só entrar na descrição do vídeo aí. Tamo junto. O outro aqui é o Crypto Fury Greed Index, né? Que é o sentimento do mercado. A gente vem bem rapidinho analisar aqui, que hoje está no 45. Se a gente olhar aqui no último ano, né, a gente pode ver, ou então num período máximo, né, que aqui ele vem desde fevereiro de 2018, né, então 2 anos no caso, a gente vê que momentos atrás ele acabou de visitar as mínimas históricas, né, no sentimento aqui desse gráfico, né, que ele analisa, e chegando aqui nas mínimas, a gente sabe que ele tende a participar para buscar as massas, né, já que ele achou suporte aqui nas mínimas e tende a buscar a novos patamares, né. A gente vai olhar aqui no de um ano, a gente vê que ele chegou aqui na base do 15 em dezembro, e agora ele está negociando no 45, né. Bem interessante a gente ver esse indicador de sentimento do mercado e analisar, né, tendo visto que isso aqui analisa Twitters, analisa um bocado de métricas aí ao redor do mundo de criptomoedas e criptoativos, né. Então, principalmente aqui agora a gente vem direto pro CoinMarketCap. Vocês sabem que a gente não perde tempo com nada, né, galera? Então, basicamente aí a gente vem a ver aqui o cap total de todas as criptomoedas, que está com cerca de 217, quase 18 bilhões, 218 bilhões. Bem interessante, como eu falei, esse patamar de 200 bilhões, depois que rompido, ele tenderia a levar um movimento mais acentuado para cima, né? E está quase 10% já up depois dos 200 bilhões. O volume nas últimas 24 horas com cerca de 86 bilhões, então segue interessante, né? Tendo visto que a gente sabe que quando o volume baixa bastante, ele fica com menos de 50 bilhões, fica naquele patamar ali bem tosco. E aí o domínio do Bitcoin com cerca de 68%. Interessante, né? 1% a mais, 1 a menos, a gente vem vendo aí diariamente. Então, o cap total somente do Bitcoin com cerca de 148 bilhões e 125 milhões. O preço sendo negociado agora no CoinMarketCap diz 8.158 dólares e uma alta de 1,04%. Agora a gente vem direto aqui para o gráfico para analisar e ver o que acontece, né? E a gente sabe que se você está inscrito aqui no canal, você não perde nenhum vídeo e está com as notificações ativadas e deixando seu like, seu comentário, aí você sabe que simplesmente a gente tem aqui toda a movimentação do preço do Bitcoin no gráfico diário, né, desde julho de 2010, né, é mais ou menos isso daqui que ele forma. E aí você pode estar entendendo que isso aqui é um movimento de alta, né, de longo prazo. Então é isso que eu quero mostrar para você, que o longo prazo é sempre mais beneficiante do que o curto prazo. Tá entendendo, pessoal? Então realmente vamos ter noção do que a gente está fazendo, né, para poder a gente participar dos mercados de maneira inteligente, né? E aí, primeiro de tudo, a gente vem aqui no nosso gráfico aqui analisar e ver o que está acontecendo, né? Dias atrás, né, pessoal, a gente comenta aqui com vocês sobre a importância desse fractal 610, né? Muito tempo atrás, quem está inscrito aí já sabe que eu já venho chamando essa formação de fundo desde quando a gente estava aqui nessa região aqui bairando sobre esses fractais.
uns 10 mil, 12 mil, 13 mil dólares aqui. Se a gente perdesse realmente força aqui nessa região, a gente, na verdade, eu venho dizendo desde aqui de baixo, né, que eu estou comprando desde aqui de baixo, eu venho falando que esse fractal aqui é muito importante e que esse rompimento aqui dele para cima, dessa forma como foi, é uma coisa bem interessante da gente imaginar e ver, né? Porque ele aqui a gente supostamente era para ter bastante resistência, né? Por quê? Porque aqui nessa região anterior foi aonde ele deu mais suporte. Quando a gente perdeu o fractal 610, bumba, 50% para baixo, ele saiu dos 6 mil dólares, chegou no 3. E aí o que é que acontece? A gente supera aqui que nem uma faca cortando um pedaço de queijo, e aí simplesmente ele dispara para cima. A gente tende a tentar achar suporte nessa região dos 610, que ela é uma região muito importante, visto que é um gráfico de médio prazo. Já venho cansando de dizer isso para vocês, e vocês já devem estar cansados também de escutar. Então aqui no mais ver, né, o que é que acontece. Eu vinha desenhando aqui essa box com vocês e a gente via vendo que realmente tem bastante resistência aqui nesse patamar, né? Por quê? Porque tem a confluência dos fractais. Então essa box que eu desenhei aqui com vocês, ela não é à toa, né, pessoal? Era um lugar que realmente eu esperava que tivesse bastante resistência, né? Tendo em vista que aqui nessa região e em outras regiões passadas foram marcações de fundos e topos, né? Então a gente tem que esperar que essas mesmas regiões agora sirvam, se aqui foi um fundo, né, agora a gente está tentando por baixo, é um novo topo, né? Ele está selando aqui esse buraco, né? Só que o que é que quer dizer? Quer dizer que a gente vai ser jogado aqui daqui para baixo e foda-se? Não, acredito que não. Não quer dizer isso, né? Então você tem que olhar um pouco mais para fora, né, pessoal? Como eu venho dizendo para vocês, a gente tem que entender aonde é que o preço está na tendência, né? O preço está bem descontado na tendência, tendo em vista que mais descontado do que isso era quando ele estava na região fractal de 1.200 períodos, né? Que é essa linha vermelha aqui, que aí quando ele chegou nessa região fractal ele estava bem descontado mesmo e realmente bem barato. Então assim, a gente está num momento que é bem ambíguo, tá ligado, pessoal? É bem difícil de comentar, até porque ele está passando por uma situação crítica, né? Aqui no momento é o seguinte, a gente está encontrando a resistência dessa linha de tendência de baixa aqui de alguns meses já, ela já vem já desde de junho aqui de 2019, né? A gente vem encontrando essa linha de tendência aqui e mais uma vez a gente está testando ela aqui por baixo, né? Então mais uma vez a gente está testando ela aqui na cabeça, né? Tentando fazer esse enfim rompimento aí, né? Mas dessa vez eu acredito que a gente tem bastante força, né? O Bitcoin está com bastante força, tendo em vista que ele ainda continua, né, acima do grande fractal, que foi um dos grandes problemas depois que a gente perdeu ele aqui, ó, essa linha roxa aqui, que eu vou dar uma escurecida nela aqui, pessoal, só um minuto. Pronto, fica melhor, tá ligado? Essa linha roxa aqui, ela simplesmente é a linha de fractal de 100 períodos, né? Ele vem dando resistência aqui nesses pontos. Quando a gente teve esse pump aqui de 42%, ele logo recuou e fechou abaixo aqui com um fechamento aqui próximo dos 30% de alta, mas abaixo do nosso fractal aqui de 100 períodos, né? Então bem interessante. O preço agora está acima da região fractal que antes foi a grande resistência, né? Ou seja, agora ela está agindo como suporte. Então o problema está sendo passar esse fractal de 305 períodos, que também aqui no gráfico diário representa quase que um ano, né, pessoal? Que hoje ele está nos 8.250 dólares. Então o fechamento de candle acima desse patamar dos 8.250 dólares era muito bullish para poder a gente buscar, enfim, o fractal amarelo, que tá que seria o de 200 períodos, né, o de fractal de 200 períodos, e ele está nos 9.140 dólares, né? Então
eu ainda continuo achando que o alvo dessa tendência é lá nos 9.140 dólares aqui no fractal de 200 períodos. E aí quando a gente possivelmente, né, se, né, o preço não recuar e perder, achar muito resistência mesmo aqui e cair para testar os suportes, né, ele pode muito bem chegar aqui, cair aqui, testar esses suportes para tentar vir depois aqui mais uma vez e bumba, tá entendendo? Ele pode também fazer isso, né? Ele não é obrigado a vir agora e não sei o que, fazer nada do jeito que a gente quer, não tem cenário ideal. A gente só se expõe da maneira correta, né? Você tem uma quantidade de dinheiro reservada para poder deixar num ativo tão difícil quanto esse. Então, de se lidar, porque às vezes as pessoas, difícil no sentido de se lidar, né? Porque as pessoas às vezes não têm noção que volatilidade não é risco. O risco está aqui, ó. Você fazer uma coisa que você não sabe, entendeu? Você não entende. Aí você está fazendo uma coisa que você não tem noção, não sabe nada daquilo que você está fazendo, aí você corre um risco gigantesco. Então, basicamente, pessoal, eu tô com esse sentido bem bullish aqui ainda. Eu acho que o ideal é a gente ter mais paciência, né? Tendo visto que o preço está fazendo uma movimentação interessante, inclusive hoje também, entendeu? O candle de hoje está bem interessante aqui. Vamos ver se ele consegue dar sequência aí no patamar. E o ativo sendo negociado aí nos 8.770 dólares. Então, tamo junto, galera. Um abraço. Qualquer coisa deixa no comentário aí se você ficou com alguma dúvida, alguma crítica, alguma coisa aí. Tamo junto, um abraço. O mundo é de quem investe. Nunca se esqueçam disso e valeu.